Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para dar continuidade à nossa disciplina de trabalho de conclusão de curso, né? Então hoje a gente continua o assunto que a gente parou semana passada, que foi critérios para formulação de um projeto de conclusão de curso, parte 2. Falamos da parte 1 na semana passada e agora a gente dá continuidade, né, retomando o assunto, falando dessa parte 2, correto? Então, na semana passada, daqui a pouco o professor vai mostrar um slide revisando todos esses conceitos, mas só para dar uma adiantada para vocês, a gente falou dentro desse conceito dos critérios para a formulação do trabalho de conclusão de curso, que no caso é o pré-projeto de vocês, como eu sempre firmo isso para vocês. A gente estudou um pouco do conceito e significado do trabalho de conclusão de curso, né? Um conceito geral, no âmbito geral, dando também uma continuidade no sentido da pesquisa em si, que a gente tratou na primeira aula nossa, quando a gente retomou a disciplina. Falamos da autenticidade, o rigor acadêmico e a aprendizagem aplicada. Lembrando que daqui a pouco eu faço um slide falando mais específico desses conceitos que foi tratado na semana passada. Hoje, né, dentro dessa videoaula, a gente entra nessa parte 2, vamos falar da exploração ativa, as conexões com profissionais, a prática de avaliação e o papel do professor no projeto de TCC, tá? Lembrando que todos esses assuntos a gente já falou, mencionou isso no ano passado, na primeira etapa da nossa disciplina. E a gente está retomando para vocês desenvolverem o pré-projeto, correto? E ao término da nossa disciplina, depois de um período, né, que vai ter um prazo estipulado para vocês, desenvolverem e entregar para a gente fazer a correção e vocês se formarem dentro do curso de estética, que é o objetivo de vocês, correto? Então, vamos dar continuidade aqui. Como eu disse para vocês, esse slide que a gente tem em tela aqui, ele fala, né, ele retoma na realidade os critérios de avaliação do pré-projeto, parte 1. Né? Então, eu volto um pouquinho dentro desse conceito aqui e significado do TCC, para a gente dar uma relembrada e deixar firme na cabeça de vocês, firmado isso, né, que é um conceito de extrema relevância para a área de vocês e para qualquer área que se desenvolve um trabalho de conclusão de curso, correto? Que é uma pesquisa, certo? Então, dentro desse significado, né, ele fala lá, sua elaboração visa despertar no aluno, né, o seu lado pesquisador. Como eu disse, no nosso país nunca foi estimulado esse processo, né, esse lado pesquisador dos alunos, correto? São poucos comentários que envolvem a pesquisa. Então, o TCC ele já começa, né, de despertar, de estimular o lado pesquisador do aluno que está cursando um determinado estudo ali, tá? No qual potencialize habilidades, então tem a intenção de estimular ou criar um incentivo ao desenvolvimento das habilidades que sirvam para resolução de problemas. Então, se pesquisa, se faz um trabalho de conclusão de curso com o objetivo de criar alternativas, né, que solucionam problemas através do que? Do estímulo das habilidades das pessoas que desenvolvem a pesquisa e aquelas que se utilizam da pesquisa, tá? Prospectando seu desenvolvimento ao longo da vida. Então serve para toda a vida, dentro da parte da área pessoal, correto? Como profissional, tá? Tanto lá, no âmbito pessoal quanto profissional, como está escrito ali, certo? Então, o sentido do TCC, do trabalho de conclusão de curso, de uma pesquisa, é fazer com que o ser humano cresça de forma pessoal, profissional, né, gerando habilidades, competências, né, e o principal objetivo é criar alternativas que solucionam problemas de uma sociedade, certo? É para isso que existe, né, a pesquisa e, consequentemente, o trabalho de TCC. E ele é formado, como a gente tratou na semana passada alguns conceitos desses critérios, pela autenticidade, o rigor acadêmico e a aprendizagem.
O primeiro quesito que a gente tratou semana passada foi a autenticidade, que está aqui, né? Bem resumidamente, o que é a autenticidade? É onde no mundo real o educando poderia lidar com o problema ou a questão abordada pelo projeto. Entendeu? Então vamos supor, quando é definida uma ideia de estudo, de uma pesquisa, de desenvolvimento de um trabalho, né? Isso quer dizer o quê? Que essa ideia ela é pautada em uma situação problema, fato, em algum fato que está acontecendo ali relacionado àquele estudo, certo? Só que tem que ser autêntico essa ideia, tem que ser verdadeira, né? Por mais que, como está falando aqui, ó, a ideia tem que ser original, ou seja, tem que ter veracidade, né? Então não pode ser algo assim que seja como o termo da moda que está falando, um ato fake news, uma informação que não existe, algo irrelevante. Tem que ser algo original, tem que ser autêntico. Então, tudo que vai ser pesquisado vai ter o objetivo de criar alternativas autênticas, né, com verdades em si, né, com assuntos, com temáticas, para resolver problemas, situações, problemas que vão acontecendo dentro daquele estudo do que está sendo feita a pesquisa, certo? Para isso, a gente também tem o rigor acadêmico. O que é o rigor acadêmico? Estimular o pesquisador, quem? O educando, né? O aluno que está desenvolvendo, que a área de conhecimento o trabalho vai abordar, né? E quais as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes que ele conquistará com o seu estudo. Ou seja, aqui tem que fazer sentido essa pesquisa. Por isso que a ideia tem que ser original, né? Tem que ser algo verdadeiro, porque tem que estimular no pesquisador, né? A criação, né? De habilidades, de competências, de atitudes, né? que tenham sentido naquilo que ele está estudando. Então, esse é o rigor acadêmico, né? E especificar, né, o assunto que ele está abordando, né? Como fala lá, estimular o pesquisador, que área, né? No caso de vocês estão estudando na área da estética, como eu disse, existem subdivisões da estética, ou seja, vários temas que abordam o conceito de estética. E aí é onde vocês, como pesquisador, desenvolvendo esse pré-projeto de pesquisa, vão definir, né, qual a área da estética que você vai mais abordar, correto? Gerando o quê? Um conhecimento, né, competências, tipo atitudes, habilidades em si, de forma verdadeira, né, de forma autêntica, sendo original, correto? E para finalizar o que a gente tomou nota na semana passada, né, dentro desses primeiros conceitos relacionados aos critérios de pesquisa, a gente veio com a aprendizagem aplicada. E o que é aprendizagem aplicada, pessoal? Está ligado ao educando utilizar as suas competências, né, os seus conhecimentos, suas habilidades e atitudes, como alternativas que buscam soluções ao problema que o trabalho estuda. Então, é criar hipóteses, situações que podem sim solucionar um problema, algo problemático, né? Tanto para o âmbito profissional, né? As organizações empresariais, quanto para a área pessoal. Por isso que a gente fala que uma pesquisa ela é desenvolvida não somente para uma única vertente da vida, não. Ela é para a vida toda, ou seja, tanto pessoal, profissional, então vai fazer crescer como ser humano, correto? Porque, como eu sempre falo, qualquer curso que vocês já desenvolveram ou vão desenvolver, primeiramente a gente tem que entender a formação como ser humano. Depois a gente vai, sim, se tornar um excelente profissional com tudo aquele conteúdo que foi estudado. E com o trabalho de conclusão de curso, a gente tenta colocar em prática esses conteúdos conceituais de uma forma que isso vire um estudo que seja válido de forma autêntica, correto? Para a sociedade em si, fazendo com que o pesquisador ou com a equipe pesquisadora cresça, correto? E aquelas pessoas que se utilizam daquele trabalho, né, daquele desenvolvimento,
também cresçam de forma pessoal e profissional. Olha que interessante que é um desenvolvimento de uma pesquisa, como é de extrema importância o estímulo, né, de fazer como a gente falou lá, né, o objetivo, um dos objetivos da pesquisa é despertar ao educando, ao ser humano, né, o lado pesquisador dele. Por quê? Porque isso tem relevância num processo que vai valer a pena não só para uma pessoa, mas para várias pessoas, né? Isto é, uma sociedade. Correto? Então foi isso que a gente abordou nessa primeira parte dos critérios de formulação aí do trabalho de conclusão de curso, que é o pré-projeto de vocês, tá bom? Agora a gente entra no nosso assunto, como eu já disse lá no início para vocês. O primeiro quesito é a exploração ativa. Para dar continuidade a esse sentido da pesquisa, a gente vem explorar de forma ativa. Correto? Então, eu definia lá a minha autenticidade, a minha ideia original, eu desenvolvi lá o meu rigor acadêmico, dando, né, um foco na área do conhecimento, dando um sentido no que eu vou pesquisar, né? E aí, como está lá naquele slide, a aprendizagem aplicada, né? Utilizar essas competências para criar, sim, alternativas que solucionam problemas. E aí a gente vem com essa exploração ativa. O que é essa exploração ativa? Ela está ligada ao processo de levantamento de dados e informações realizado diretamente no ambiente do trabalho da pesquisa. Então é um momento que eu já tenho a minha temática, eu sei o que eu vou estudar e agora eu vou ter que buscar aonde estudar, onde que eu vou levantar esses dados, criando, gerando informações. Qual que é o meu ambiente? Vou buscar em livros, vou fazer um trabalho de campo, entendeu? Então aí eu vou ter que direcionar a minha exploração ativa. E o que ele fala mais? Isto é, na exploração ativa, os alunos conciliam seu trabalho com suas fontes de pesquisas. Qual que é a minha fonte de pesquisa? Ou seja, na própria escola, lá, utilizando biblioteca, internet, né? Ou até mesmo em casa, né? Buscando aí, né, nessa parte virtual, né? E bibliotecas, livros, revistas, jornais, e com atividades de campo, entrevistas com especialistas, tá? Pesquisas junto às empresas, visitas em locais de trabalho. Entendeu? Então essa exploração ativa é a aplicação da minha temática, do meu estudo para enriquecer mais, ou seja, é o desenvolvimento da pesquisa. Professor, mas eu vou fazer isso com o pré-projeto? Você pode até ir em algum lugar, tirar uma ideia para formar o pré-projeto, mas a pesquisa em si a gente não vai fazer, o pré-projeto é só o início, devido a todo esse problema da pandemia. Então, como vocês já estão cansados de saber, a gente retirou todo o desenvolvimento da pesquisa do artigo e só deixou o pré-projeto. Mas nada que impeça, você pode ir sim, né, ir no local, analisar para desenvolver a ideia desse pré-projeto e conduzir ao desenvolvimento do seu trabalho, correto? Tá, aí, com isso surgem questões. Em cima dessa exploração ativa, então vai surgir questões. Quais são as questões? Primeiro, que métodos e fontes de informações os alunos devem utilizar em suas investigações? Essa é uma questão. E a segunda questão, que atividades de campo o projeto exige que os educandos realizem? Então, esses questionamentos vão direcionar como que é o desenvolvimento dessa exploração ativa, dessa busca, ou seja, da fonte de pesquisa. E aí a gente vem responder. Primeiro, né, essa questão, que métodos e fontes de informações os alunos devem utilizar em suas investigações? Primeiramente, aqui a gente tem entrevistar e observar, reunir e avaliar informações, coletar dados, construir modelos, utilizar serviços online, entendeu? Então, quando a gente fala em entrevistar, a gente está falando assim, poxa, eu vou a campo, vou falar com alguém, né? Quando fala assim, eu vou coletar dados, construindo modelos, utilizando serviços online, eu estou buscando uma fonte virtual, mas eu posso buscar em um livro também, porque tanto a entrevista como um livro, como uma fonte virtual, né, online, vai gerar o quê? Fatos, vai gerar dados que vão ser transformados em informações.
Então é necessário fazer essa reflexão no desenvolvimento da pesquisa. E a segunda questão, a sua resposta, né, que é atividades de campus, o projeto exige que os educantes realizem, né? Aqui volta a falar, entrevistar especialistas ou participar da exploração de um local de trabalho. Então é quando a pessoa ela vai explorar de forma ativa o campo, onde está uma fonte de pesquisa sobre aquela temática, aquela área do conhecimento que ela decidiu estudar. Para fazer o quê? Para enriquecer mais essa pesquisa, correto? E aí, crescendo mais em conhecimento, essa pesquisa vai ter mais dados que vão ser transformados em informações. Automaticamente, a ideia vai ficar mais autêntica e vai criar mais alternativas que solucionam problemas. Ou seja, às vezes tem muitos temas dentro da área de vocês que foram estudados. Só que cada estudo que vai sendo desenvolvido vai sendo aperfeiçoado conforme as pesquisas vão sendo elaboradas, correto? Então, vai ficando mais autêntico, vai criando mais alternativas que solucionam problemas e melhor, vai criando sim o estímulo do pesquisador e desenvolvendo competências, né, conhecimento, habilidades e atitudes do pesquisador e daquelas pessoas que vão se utilizando. Olha que interessante. Então, como eu sempre falo, é um quebra-cabeça a cada dia, a cada aula que a gente vai entrando dentro dessa espiral do conhecimento científico, pessoal. E a gente vai colocando uma peça. Então, é contínuo as aulas. Por isso que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo. Vocês estão tendo a oportunidade de rever novamente esses conceitos. Ah, meu professor está falando a mesma coisa? Eu estou tentando, né, o máximo a falar, sim, o mesmo conceito, mas abordando uma temática diferente dentro desse sentido da pesquisa, correto? Então, para implementar o que a gente já viu no ano passado e melhorar o desenvolvimento de vocês nesse processo de reflexão para o desenvolvimento desse pré-projeto, que é o trabalho de conclusão de curso, correto? Então, a exploração ativa é a pesquisa tomando forma já dentro daquela temática autêntica, né? Bem definida, e aí eu vou buscar fonte de pesquisas, tirando dados, transformando em informações relevantes, correto? Né? Com sentido de crescimento pessoal e profissional, certo? Conexões com profissionais. Também faz parte do processo de montagem de uma pesquisa. O que seriam essas conexões com profissionais? Na tela aqui, a gente tomando nota, falam aqui, ó, embasa que a pesquisa deve ser pautada na exploração de situações reais do contexto profissional, correto? Que o aluno estudou e vivenciou no decorrer do curso. Então, muitos de vocês, eu sei, que já trabalham na área de estética. Então, vocês vivenciam, né? Vocês já, a gente pode dizer, que são profissionais dessa área. E estão fazendo o curso para se tornar mais, né, profissionais dentro do que você está seguindo dentro da estética. Então, esse lado da vivência, vocês têm bastante. E com certeza, vocês trocam ideias com outros profissionais da área de vocês, correto? Com isso, vocês vão formando conexões de conhecimento, que a gente chama aqui dentro da pesquisa de conexões com profissionais. Né? Dentro dessa vertente, a gente fala aqui, ó, neste processo, o projeto deve oferecer aos alunos, pesquisadores, a oportunidade de observar e estudar o trabalho de profissionais durante ao menos uma visita a um local de trabalho relevante ao assunto desenvolvido no projeto. Ou seja, vocês, claro, a gente foi atrapalhado um pouco aí, né, ou bastante pela pandemia, mas vocês fazem aula prática dentro da escola. Pelo menos fizeram algumas, por mais que a gente teve adversidades em relação a esse problema que a gente está vivenciando, tá? E aí, com isso, vocês foram lidando com as pessoas e com o profissional que está ajudando vocês, que são os professores, né? Ou as professoras de matérias práticas que vão formando todo um novo conceito, né? E vocês vão aprimorando isso de forma prática,
correto? Isso na escola e no trabalho de vocês também, que vocês vão desenvolvendo. E o contato com algum colega que talvez não está fazendo o curso com vocês, mas que é da mesma área, vocês vão aperfeiçoando um método e evoluindo mais essas conexões, correto? De tal modo que ao menos um profissional de fora, olha lá, ó, da classe pode ajudar os educandos a desenvolver o seu senso de padrões do mundo real para este tipo de trabalho. Então é de extrema importância vocês terem contato, sim, com pessoas que escolheram a mesma área para trabalhar, para se formar como profissional, correto? E vocês tirarem informações e passar informações também, porque é uma conexão pessoal. E aí com isso eu vou refletindo e buscando mais fonte de pesquisa, aperfeiçoando com ideias autênticas que criam o que? Alternativas que solucionam problemas. E isso eu vou estimulando mais as minhas competências, as minhas habilidades. Olha o sentido da pesquisa se formando aí, pessoal. Então é um processo que a cada aula a gente vai trazendo para vocês, agregando mais valores dentro desses assuntos, correto? Aí, aqui fala, ou seja, é o momento que a pesquisa acadêmica toma forma, como eu disse, no qual se transforma no estudo do conhecimento, fazendo o real sentido tanto na área pessoal quanto na área profissional da vida do ser humano. Aí vocês falam, professor, mas de novo você vai falar que isso vale a pena tanto na área profissional ou na pessoal? Sim, pessoal, por quê? Porque todo estudo que a gente busca crescer em conhecimento, transformando em sabedoria empreendedora, a gente tem o sentido de fazer com que ele ajude a gente desenvolver gerenciando a nossa vida. E dentro do processo da vida, a gente tem a área pessoal e a área profissional. Então a gente tem que crescer sim como ser humano, correto? Esse é o sentido da pesquisa, que a gente já vem trabalhando já algumas aulas falando dentro desse conceito, tá? E aí vem a prática, ou as práticas de avaliação. O que é esse processo prático da avaliação? A avaliação do TCC é um processo natural, ou seja, tem que existir uma avaliação, né? Para que os professores tenham uma noção dos conteúdos assimilados pelos educandos no decorrer da pesquisa, bem como saber se as metodologias de ensino adotadas no trabalho, né, o que foi desenvolvido, o que foi buscado para desenvolver esse estudo, né, surtiu efeito na aprendizagem dos alunos. Ou seja, se a pesquisa realmente fez ou vai fazer sentido para o crescimento do seu conhecimento. Então, a prática de avaliação é necessário, né, os professores, né, no caso eu e outros professores, ter a oportunidade de avaliar, não para criticar o trabalho e falar, não está bom, não, mas sim com a proposta de observar se o aluno realmente ele entendeu o sentido do trabalho, né? Entendeu, observando as metodologias que foram adotadas, o que ele já estudou no curso, entendeu? E para desenvolver e aperfeiçoar, né, aquele conceito teórico de forma prática. É por isso que existem as práticas de avaliação. E aí, questionamentos que conduzem no processo de avaliação de pesquisa surgem, né? E aí a gente tem lá, quais são os critérios para medir resultados desejados dos educandos? Aqui fala, conhecimento disciplinar, né? Hábitos mentais e metas de aprendizagem aplicada. Né? Então, observar se no todo, desenvolvendo o curso e aplicando na pesquisa, se você teve esse entendimento disciplinar entre as disciplinas, fez a interdisciplinaridade dela, criando hábitos mentais, agregou mais conceito, mentalizou aquilo, né? Observando as metas de aprendizagem aplicada. Que métodos de autoavaliação estruturada espera-se que os educandos utilizem? Quais são esses métodos aqui, ó? Diários, né? Consulta entre colegas, conversas, reflexões, né? Grupo de estudo aí, eu sei que a gente não pode ficar presencial, mas trocando ideia, hoje a gente tem uma facilidade imensa por WhatsApp, né? Ou seja, por
chamada de vídeo. Então dá para fazer esse processo de interação, né? Por mais que não substitui o presencial, mas a gente consegue de forma virtual sim agregar conhecimento, né? Desenvolvendo essas práticas de avaliações, consultas ao professor, ao orientador, roteiros de análises periódicas, de progresso em relação ao plano de trabalho, ao desenvolvimento do pré-projeto. E o último questionamento que surge também, pessoal, quesitos de trabalho, espera-se que os educandos completem durante a vida do projeto. Olha só, proposta, plano de trabalho, artigo de reflexão, pequenas apresentações, modelos e ilustrações. Ou seja, claro, essas pequenas apresentações não está tendo como fazer, mas esse plano de trabalho, essas reflexões em alguns artigos da temática que vocês estão desenvolvendo, isso se faz necessário para o desenvolvimento prático. Lembrando, a gente não vai desenvolver a pesquisa, mas está estruturando pelo menos o planejamento que é o pré-projeto, correto? Isso também é formado dentro desse processo de aprendizagem prática. O papel do professor no projeto de TCC. Então aqui a gente tem, o que é o papel do professor no projeto de TCC? O papel do professor é de fomentar uma orientação específica do trabalho, no qual deverá ser realizada dentro de um ambiente cooperativo, no qual o professor e alunos desenvolvem um processo de investigação de problemas extraídos, né, do contexto real da área profissional, discutem resultados e constroem produtos educacionais conjuntamente. Lembrando, como a gente está desenvolvendo um pré-projeto, claro, se vocês quiserem conversar, e isso é importante, com professores da área, como algumas de vocês já conversaram e até me falaram também, isso é muito interessante, né? Passando esse feedback, sobre algumas orientações ao tema de vocês. Claro, a gente não está desenvolvendo a pesquisa, mas é interessante ter essa interação com o professor que vem dando uma matéria que você tem mais afinidade de desenvolver um tema ali. Por mais que é somente um pré-projeto, né? E eu vi que vocês estão fazendo isso, e isso é muito relevante para o desenvolvimento desse planejamento. Eu fico muito feliz com isso, tá? E comigo também, vejo que vocês buscam muitas informações. Isso é bom. Claro que eu não sou da área específica, mas eu vou ajudando, né, em alguns pontos, tá? Dentro dessa parte metodológica, falando, mostrando o sentido do tema que vocês estão escolhendo para o desenvolvimento do pré-projeto. Então isso é muito legal, correto? Muito útil dentro desse papel do professor aí no projeto de TCC. Nota-se assim que o conhecimento não deverá estar centrado unicamente na figura do professor, ou seja, não lembrando, a gente não vai desenvolver a pesquisa, vocês estão desenvolvendo o pré-projeto, mas vamos lá, se um dia vocês vierem fazer um outro curso técnico, ou uma graduação em si, ou já fizeram, vocês percebem que não é o professor que faz o trabalho, nem o professor que dá aula de TCC, e nem o professor que é o orientador. É o aluno que faz, o professor só está ali para mediar o aluno, estimulando a ele desenvolver ideias de forma autêntica, que criam aí alternativas que solucionam o problema e geram competências. Então tem muitos alunos, né, que confundem que o professor tem que escrever o trabalho. Não, o professor pode dar dicas, ele pode orientar, ele pode até ajudar em alguma escrita, correto? Mas ele não é responsável por fazer todo o trabalho. O responsável são os alunos. Então isso deixa bem claro, tá? Que assume o papel de mediador, o professor é o mediador, ó, direcionando e articulando as reflexões entre os alunos sobre a temática escolhida. Então, ó, Demo, que é o autor aqui, em 1991, ele diz o quê? Se espera do professor, não, o que se espera do professor? Que vai além do formato expositivo das aulas, que é essa troca de ideia, da retórica de aparência externa. O professor precisa focar-se na competência incentivadora da pesquisa, na formação dos sujeitos críticos
e autocríticos, atuantes e construtivos. Ou seja, o professor, no meu caso, eu tenho que focar em vocês, né, no crescimento desse conhecimento que vocês estão tendo, no sentido dessa pesquisa para vocês, na relevância dessa pesquisa para vocês e para a área de vocês e para as pessoas que vão se utilizar. Entendeu? Então esse é o meu papel de tentar estimular em vocês esse lado pesquisador, que vocês reflitam dentro dessa temática e aperfeiçoem mais o conhecimento de vocês. E eu tenho certeza que quando vocês me perguntam, eu tento fazer esse processo de reflexão, de que você buscar entender, né, todo o sentido do que você está pesquisando. Isso é legal, isso é um processo que a gente vai aprendendo, porque temos que entender para aprender, e aí a gente compreende todo um processo. Então, esse é o papel nosso dentro desse desenvolvimento, aí, dessa pesquisa que se chama trabalho de conclusão de curso. E para finalizar, a questãozinha que eu deixo como atividade para vocês, como toda semana, a gente deixa aqui para formar a ideia de seu projeto de TCC. Eu sei que vocês já estão tendo essa formação de ideia, muitos de vocês já estão com o tema definido, isso é muito legal, né? Relate de forma simples e objetiva o que um procedimento estético feito por um profissional dedicado e comprometido que ficou ou pode ficar marcado para um paciente, ou seja, para o ser humano. Então vamos supor, um procedimento estético que você já fez, que ficou marcado por um cliente e ele deu um feedback para vocês. Ah, mas se você não fez, se você já viu algum profissional que já fez e comentou com você, relate aí para nós, entendeu? Eu acredito que tem muita coisa aí que vai fazer sentido, que vocês vão refletir e vai bater com o que a gente está estudando para formar a temática e construir esse pré-projeto, que é o trabalho de conclusão de curso. Certo, pessoal? A gente vai encerrando a aula por hoje, né? A gente falou aí dessa parte do trabalho, né? de conclusão dos critérios, parte 1, parte 2. E aí, na próxima semana, a gente vem com as técnicas de pesquisa, parte 1 também, né? A gente divide esses conteúdos em duas partes. Então, na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho, relembrando o conceito de pesquisa, a fundamentação de técnicas de pesquisa, pesquisa documental, que é direta, né, conceito, pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, que aí entra esse processo de exploração ativa também, tá? Sempre, né, eu vou falando aí no início da aula, dando uma revisão, relembrando os conceitos de pesquisa, para deixar claro o sentido da pesquisa, do trabalho de conclusão de curso, dentro do curso de vocês e em todas as áreas do conhecimento, certo? A reflexão da semana eu deixo para vocês novamente uma frase para a gente, né, sempre estar motivado em desenvolver o melhor. O conhecimento é uma verdade oculta que se descobre por meio do estudo da realidade. Então, temos que estudar algo autêntico, algo com veracidade, algo com relevância. Isso faz com que o nosso conhecimento, que é oculto, se torne verdadeiro. Correto, pessoal? Muito obrigado pela aula de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido e eu tenho certeza que ao término das nossas aulas vocês vão entregar vários aí excelentes trabalhos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado, um abraço do professor Adriano para vocês. Até mais!